Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 15º vídeo dessa série de tutoriais sobre o TwinCat HMI. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como lidar com imagens e para facilitar a nossa vida, como sempre eu já criei aqui um projetinho, que é um projetinho imagens, ele tem um projeto de TwinCat HMI, tem um projeto de TwinCat também, e nesse projeto eu criei uma navegação entre três telas aqui, e isso vai ser útil para a gente. Então já tenho a navegação entre as três telas aqui e nessas telas é que é que eu vou colocar as imagens que nós vamos trabalhar ao longo desse vídeo. Então aqui em telas eu posso vir aqui na tela número 1, por exemplo, e posso começar a brincar com imagens aqui. Então aqui no meu toolbox eu já tenho aqui um componente que me permite colocar uma imagem. Tem também o State Image, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E o componente inicial que eu quero utilizar é o componente de imagem. Então, eu vou arrastar ele para cá, bastante simples. E para colocar a imagem, eu preciso clicar sobre ele, vir aqui nas propriedades e aqui em Common tem Source, que é a fonte da imagem que a gente vai utilizar. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui. E é importante a gente lembrar que é o seguinte: para que a gente possa utilizar a imagem, ela precisa estar contida nessas pastas aqui, ó, em uma dessas pastas laterais aqui. Eu vou começar utilizando essa imagem aqui, que é a imagem padrão do TwinCat, é a imagem que vem na tela inicial, mas eu vou em breve vou mostrar para vocês como que faz para adicionar outras imagens. Então eu vou dar um OK. E aqui a nossa imagem já está aqui, vocês estão vendo que no Live View aqui já está funcionando. Uma característica desse componente de imagem é que a gente consegue redimensionar a imagem livremente, tá? Então redimensiona, ela já aparece aqui no Live View e eu posso utilizar isso aí de maneira bastante tranquila aqui para colocar a imagem do tamanho que eu desejar. Também é possível, em vez de utilizar aquela imagem, é óbvio que vocês não vão utilizar essa imagem da Beckhoff no software de vocês. Entretanto, vocês vão precisar adicionar imagens novas aqui nessa pastinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou adicionar uma outra imagem, um outro componente de imagem, e eu quero adicionar uma imagem da minha galeria aqui, uma imagem que eu vou utilizar no meu projeto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar com o botão direito aqui e vou adicionar um item existente, tá? Aí aqui eu já sou imediatamente enviado para essa tela aqui na qual eu consigo selecionar outras imagens. Então eu posso vir aqui e posso vir aqui em figuras. E aqui eu tenho uma série de algumas imagens que eu utilizo em alguns projetos e eu vou utilizar, por exemplo, essa daqui, figura mão. É uma imagem em BMP. BMP não é o melhor formato para o TwinCat HMI, os melhores formatos são o SVG e o PNG. Entretanto, eu vou utilizar o BMP aqui. Então, eu posso clicar aqui em Source, a mesma coisa, selecionar e figura mão, arquivo BMP. Posso redimensionar ele livremente aqui e tenho aqui a minha imagem funcionando. Vocês percebem que como é um arquivo BMP, ele não permite o uso de transparência, tá? Caso eu queira utilizar um arquivo PNG, por exemplo, com transparência e tudo mais, eu posso também adicionar ele aqui, o item existente. Esse aqui é um PNG, por exemplo. E existe uma outra forma de adicionar a imagem aqui na tela, que é em vez de adicionar o componente de imagem aqui diretamente, arrastar e clicar na propriedade dele para selecionar a imagem que eu quero, eu posso simplesmente pegar ela daqui e arrastar para cá. Feito isso, o TwinCat HMI vai automaticamente reconhecer que ele é um objeto do tipo imagem e já vai colocar ele aqui. Basta eu redimensionar e
fazer uso da maneira que eu quero. Então essa é uma maneira razoavelmente simples aí de adicionar as imagens que a gente deseja. Um outro componente que também é interessante de utilizar e que é um componente novo também no TwinCat HMI é esse State Image. Então, se eu arrastar ele para cá, vocês percebem que ele aparece escrito dessa forma aqui, que não há uma lista configurada. E, por favor, adicione a definição dos estados, a definição para os estados. E como é que eu vou fazer isso daí? Eu vou vir aqui nas propriedades desse objeto e aqui, ó, eu tenho em common aqui, eu tenho algumas propriedades que podem ser utilizadas. A primeira delas seria essa fallback image. E eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Eu vou selecionar o logo da Backoff por enquanto aqui. E essa fallback image, ela funciona como uma imagem que vai aparecer caso nenhum dos estados que a gente configurar aqui exista. Espera aí que vocês já vão entender como é que funciona. Eu vou clicar nesses três pontinhos aqui e eu vou adicionar aqui três estados. Então aqui eu tenho três imagens já. Eu tenho a imagem da mãozinha, eu tenho a imagem do paquímetro e tenho a imagem do símbolo da Backoff. Então eu vou começar digitando aqui mão. E ao digitar mão, eu posso vir aqui em ícone e selecionar a figura mão. Vou digitar aqui PAQ, P-A-Q, e vir aqui em ícone e digitar e selecionar, na verdade, a figura do paquímetro. Então, ok. Vocês verem que apareceu aqui já o logo da Backoff, só que eu não tenho nada configurado aqui na variável de estado. Ou seja, eu tenho três estados configurados aqui, só que esses estados que eu configurei aqui, eles vão alterar a imagem que aparece aqui de acordo com a variável que está aqui em state. E aí vocês percebem que aqui na imagem apareceu o símbolo da Backoff. Entretanto, eu não alterei o estado desse componente aqui, State Image, de maneira alguma. Eu apenas criei três estados aqui e esses três estados ainda não se manifestaram. Então, o que que o componente faz? Ele pega e ele joga a imagem que está aqui, que é basicamente o logo da Backoff. Para que eu consiga controlar o estado, eu preciso colocar uma variável aqui. E é justamente isso que eu vou fazer. E aqui tem um segredinho, eu vou dar um create data binding aqui, e eu já criei aqui uma variável que foi justamente aquela variável que está lá no PLC e eu vou utilizar ela para trocar a imagem aqui. Então, beleza. Então, lá no PLC eu tenho essa imagem e é uma variável do tipo string, precisa ser uma variável do tipo string, senão não vai funcionar aqui. Então, eu vou preparar um valor aqui, que é justamente a primeira variável, e vou escrever. E aí vocês veem que ele já trocou a imagem aqui. Posso colocar o paquímetro também. Se eu colocar aqui uma outra coisa que não foi configurada naqueles estados lá, o que que ele vai fazer? Nesse caso aqui, ele manteve o símbolo da Backoff, entretanto, por que que ele manteve? Porque o símbolo da Backoff está selecionado como fallback image, ou seja, se aqui nessa variável aparecer alguma coisa que não foi configurado aqui nos estados, ele vai simplesmente jogar essa imagem aqui. Ok. Por último, eu vou mostrar para vocês que qualquer componente, além dos componentes de imagem, também pode conter uma imagem em si. Por exemplo, esses botões que estão aqui embaixo. Eu estou utilizando esses botões para navegar de tela e eu quero mostrar que esses botões em si também podem ter imagens neles. Para isso, em vez de adicionar outras imagens aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona o Gallery Explorer do TwinCat HMI. Eu vou voltar aqui para o meu Desktop View e aqui eu posso vir aqui em TwinCat HMI, Windows e aqui eu tenho Gallery Explorer. Ou, caso vocês queiram, clicar nesse G que está aqui, ó, Show Gallery Explorer. E ele vai abrir essa janela aqui.
E dentro dessa janela aqui vão ter várias imagens pré-configuradas. E essas imagens é interessante que vocês podem utilizar elas como ícones, elas já estão no formato de ícones, por exemplo. Então tem imagens de database, imagens de arquivo, imagens para navegação, uma série de imagens. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma start page, eu vou colocar um menu e eu vou colocar um logout. Então, start page, como é que eu faço para que ela venha para cá? Eu simplesmente posso clicar com o botão direito e dar um Export to e clicar em Sim. E ela vai automaticamente vir aqui para Imports. Depois no próximo vídeo eu vou fazer um incremento aqui, mas agora a ideia é simplesmente colocar elas como ícone aqui. Então, se você clicar no botão aqui, vocês vão perceber que nesse botão tem uma imagem de fundo. Eu vou mostrar essa imagem de fundo no próximo vídeo, mas ela tem também um ícone aqui. Então, se eu pegar e selecionar aqui em Imports Images, eu posso selecionar essa imagem aqui e ele já vai automaticamente aparecer aqui como ícone. Mesma coisa para o outro. Eu vou aproveitar e vou configurar, mas eu vou configurar todos ao mesmo tempo. Eu vou selecionar os três e aqui eu vou clicar nesses botõezinhos aqui, ó, para alinhar o ícone à direita e abaixo. Na verdade, abaixo aqui, né? E aí eu posso simplesmente pegar e redimensionar o ícone aqui. Vocês viram que ele ficou aqui meio estranho ainda, mas aí a gente pode utilizar essas outras opções aqui para redimensionar o ícone. Por exemplo, largura do ícone. Eu posso fixar uma largura para ele, por exemplo, 30 pixels aqui. Vamos ver como é que fica. Ficou até que razoável. E eu quero que ele fique aqui no canto inferior desse elemento aqui. Então, para isso, existe isso daqui, ó, que é Icon Padding, ou Icon Padding. Eu posso selecionar uma quantidade de pixels que vai ficar entre a parte superior do elemento e o início do ícone. Então, aqui eu posso, por exemplo, 20. Então, é assim que se coloca um ícone em qualquer elemento do TwinCat HMI. Pelo menos qualquer elemento que possua essa funcionalidade de ícone aqui. Ok, pessoal. Então, esse foi o primeiro vídeo sobre imagens no TwinCat HMI. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.